Oi, crianças, tudo bem? Então tá bom. Olha só, hoje a Tia Dri, ela vai conversar com vocês um pouquinho sobre os alimentos. Vocês já viram, né, a atividade gravada pela Tia Hélia e pela Tia Fernanda. E vocês com certeza já fizeram algumas atividades, separando aí na casa de vocês os alimentos saudáveis, né? E os alimentos que não são saudáveis. Vocês se lembram que pegaram os alimentos no armário da mamãe, né? E separaram lá os alimentos? Tem outras formas também da gente poder classificar os alimentos. Os alimentos, eles podem ser classificados de acordo com grupos alimentares. O que são grupos alimentares? Alimentos que são compostos por elementos iguais, tá? E aí, a gente vai dividir esses grupos de acordo com o que esses alimentos eles oferecem para o nosso corpo. Alguns alimentos dão energia, alguns alimentos são ricos em vitamina, alguns alimentos são ricos em gordura, alguns alimentos são ricos em muitas outras coisas que beneficiam a nossa saúde ou prejudicam. Às vezes tem alimentos também que dependendo da forma como a gente prepara esse alimento, ele vai ser mais saudável ou menos saudável. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na Tia Dri, tá bom? Olha só, vou mostrar uma figura aqui, que foi um aluninho meu que fez, da etapa 2 também, ó. Vocês sabem o que é isso? É um triângulo, não é? Ele tem a forma de uma pirâmide, aquelas pirâmides do Egito. E aí, essa pirâmide, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. A parte lá de baixo é correspondente a um grupo de alimentos até chegar até o topo. E a gente vai começar a falar dos alimentos que estão nessa primeira parte aqui de baixo da pirâmide, que é a parte maior, a parte mais larga. Nessa parte mais larga, é o grupo dos alimentos que a gente pode comer em maior quantidade, que fazem melhor para a saúde do que mal. Todo alimento, se a gente comer em quantidade muito grande, não vai fazer bem, né? Vai fazer mal, não é verdade? Mesmo que seja um alimento mais saudável do mundo. Uma fruta deliciosa. Se eu comer em excesso, vai poder me dar dor de barriga, né? Vai poder fazer algum efeito no meu corpo. Então, tudo tem que ser moderado, tá bom? Vamos pensar, então, que alimento que é muito saudável que a gente pode comer à vontade, sempre se preocupando com a quantidade também. Pensa aí. Os alimentos que vêm da terra, eles são mais naturais, não são? Então, as frutas, as verduras, os legumes, eles são alimentos mais saudáveis. Então, para essa atividade de hoje, vocês vão receber 5 folhas. Em cada folha, vocês vão recortar e colar alimentos para classificá-los em grupos, tá bom? Pede ajuda da mamãe aí em casa. Vocês vão precisar de jornaizinhos de mercado. Então, se não tiver esses jornais aí em casa hoje, pede para a mamãe ir até o mercado, pegar alguns jornaizinhos para vocês poderem trabalhar depois nessa atividade. Não tem problema, agora você só vai prestar atenção, tá? Então, nesse primeiro grupo, é o grupo das frutas, das verduras e dos legumes, tá bom? Então, lá no jornalzinho, você vai pegar o jornalzinho de mercado, vai procurar. Normalmente, nesses jornaizinhos, tem a parte dos hortifrutis, tá? Horti, porque vem da horta, frutos, porque vem do pomar, tá? Olha só, aqui estão. Nesta parte do quadro, onde está escrito frutas, verduras e legumes, eu vou colocar esses alimentos que são mais naturais, que vêm da terra. Aqui tem figura de abóbora, da maçã, da banana, do inhame, da cenoura, que mais tem aqui? Da uva, da beterraba, tá bom? Então, nesse quadro, vocês vão colocar esses alimentos. Depois, subindo um pouquinho aqui, ó, para outra parte da pirâmide, essa parte de cima aqui, ó, ela começa a achatar. A pirâmide não faz assim, ó? Então, quer dizer que eu tenho que diminuir um pouco a quantidade dos alimentos que vem na segunda camada da pirâmide, que são os carboidratos. Que é isso, Tia Dri? Carboidrato? Que nome esquisito, ó. Carboidrato, começa com C de casa.
Quais são os alimentos que pertencem a esse grupo? São alimentos ricos em farinha, em amido, tá? Esse componente, ele que tem nesses alimentos, quando a gente consome, o corpo transforma ele em energia para a gente correr, para a gente brincar, para a gente se divertir, para a gente estudar. Então, ele dá energia. Que grupo, então? O que será que a gente come? Quais são os alimentos que pertencem a esse grupo? São ricos em farinha? As massas em geral, por exemplo, pão, bolo, macarrão, arroz também é rico em amido, tá? Então, esses alimentos tem vários. E aí vocês podem pesquisar mais na internet com a mamãe. Ó, aqui, ó, tem a figura de vários pães, tá vendo? Aqui embaixo a pizza, no caso a massa da pizza, o macarrão. Aqui tem outros, ó. O pão. Aqui mostra o macarrão, uma torta, um bolo, uma bolacha, o arroz, tá bom? São todos alimentos ricos em amido e pertencem ao grupo dos carboidratos que nos dão energia pra gente correr, pra gente brincar. A pirâmide, ela tá funilando, ó. No próximo grupo de alimentos, a gente vai trabalhar com alimentos de origem animal, que são as carnes, os ovos, que também são de origem animal, e os grãos são de origem vegetal, mas também fazem parte desse grupo. As carnes, os ovos e os grãos, ó. Então, dentro do grupo das carnes, tem as carnes vermelhas, que é a carne de boi, né? Carne de vaca, tá? As carnes brancas, né? Que é o frango, o peixe, tá? O porco também é carne vermelha, carne de porco. Então, aí todos os tipos de carnes. E aí, elas vão ser mais saudáveis ou menos saudáveis, dependendo da forma que a gente prepara esses alimentos. Os grãos, no caso, são feijão, ervilha, milho, todos esses são grãos, tá? Lentilha. Os ovos, ovo de galinha, ovo de codorna, ovo de pato, todos esses ovos também são para consumo e fazem parte desse grupo, o grupo das proteínas, tá? São alimentos importantes. Algumas pessoas são vegetarianas, tá? E não se alimentam de carne. Então, elas substituem esses alimentos por outros também saudáveis, ok? E aí, gente, as carnes, então, elas se tornam mais saudáveis ou menos saudáveis quando a gente prepara elas de uma forma mais saudável ou menos saudável. Se a gente cozinha esses alimentos, eles ficam mais saudáveis. Ou cozinha ou assa. Todo tipo de fritura, né, que a gente frita no óleo, naquele óleo quente, ai, é uma delícia, um bife frito, né, a milanesa, a parmejana. Porém, esses alimentos são ricos em gordura e a gordura, ela não faz bem para o nosso organismo se consumida em excesso. As veias que ficam lá no nosso corpo, elas se entopem, o sangue não passa lá livremente, ele demora para passar. E aí as pessoas desenvolvem uma série de problemas de saúde por conta da gordura. Então, a gordura a gente tem que evitar, tá bom? Aqui nós temos outro grupo de alimentos, ó, do leite e dos derivados, laticínios, são produtos derivados do leite. Então, tem o leite puro, tem o queijo, né? Tem o Danone, um monte de coisa gostosa, é uma delícia. Mas a gente também tem que comer de maneira moderada, ingerir, né? Porque o leite, no caso, a gente não come, toma, a gente ingere, coloca para dentro do corpo, é um alimento. Então, a gente tem que, de forma moderada. Eu não posso pegar uma bandeja com 6 Danones, por mais que seja gostoso, e comer todos de uma vez, né? Um por dia, moderadamente. Tá bom? Nada de comer a bandeja inteira de Danone. Ha, ha, ha. E aí, aqui, além do leite e derivados, a gente vai falar agora, por último, de um grupo que tá lá no topinho da pirâmide. Deixa eu pegar a pirâmide aqui para vocês poderem ver, ó. Nesse grupo de alimentos, ó, é a parte mais estreitinha da pirâmide. Esse grupo chama lipídios, é onde estão os alimentos ricos em açúcar e gordura. A criança adora esse grupo de alimentos. São os salgadinhos, a pizza, o pastel,
O que mais? O brigadeiro, o chocolate, a bala, o pirulito, o bife frito, coxinha, tudo que vocês gostam. Aí que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que moderar, deixar esses alimentos pra gente comer no final de semana, né? Uma sobremesa, comer em uma das refeições do dia. E aí, quando a gente comer sobremesa, nem sempre comer doce, às vezes comer uma fruta, que também é mais saudável, tá bom? Então, olha só, uma gelatina. Aqui estão alguns desses alimentos, ó, chocolate. Aqui embaixo, ó, bolacha recheada, barra de chocolate. Esse é o chocolate para pôr no leite. Esse aqui é a barra de chocolate. Refrigerante. Olha isso aqui. Batata frita do McDonald's, hambúrguer do McDonald's, carne do churrasco. Ai, que delícia, quanta coisa boa, Tia Adri. Mas a gente tem que controlar, tá bom? Então, depois que eu fizer essa pesquisa lá no jornalzinho, separar esses alimentos de acordo com os grupos, eu vou colar eles separadamente aí nas folhas, de acordo com o que pede lá, tá bom? Depois, não esquece de pedir para a mamãe postar a sua atividade na hashtag Fica em Casa 3 Irmãs. Guarda todas essas folhas que vocês estão fazendo das atividades, para no retorno a mamãe poder levar tudo para a Tia Adri olhar um por um, corrigir e ver o que vocês fizeram lá na mão. Eu quero ver na mão, não quero só ver depois só as fotos agora. Eu quero ver depois essas atividades feitas e bem bonitas, hein? Bem caprichadas. Tá bom, crianças? Então essa é a atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido coisas novas. E ensina a mamãe em casa que a gente tem que evitar a fritura, evitar a gordura e comer alimentos mais saudáveis. Tá bom? Beijinho. Fiquem com Deus. Até a próxima!